Voltei, meus amores, para agora nosso momento Ciências. Isso mesmo, vamos lá? Escola Juvenis, tia Mônica Elizabeth, turma do terceiro ano A, data 25 de setembro de 2020. Vamos trabalhar hoje a ciência, a alimentação dos animais, páginas 124 e 125, que lá está a explicação, que para responder as questões da página 126 e 127, vocês vão precisar ler a 124 e a 125, porque vamos ler para conhecer, ler para entender e ler para responder. Os animais podem ser classificados de acordo com o tipo de alimento que ingerem, quer dizer, que eles comem. Podem ser classificados em herbívoros, carnívoros ou onívoros. Herbívoros são aqueles que se alimentam apenas de vegetais. A relação ecológica em que o animal come um vegetal é chamada de herbívora. E a cadeia alimentar? É a relação entre a matéria e a energia que os seres vivos utilizam para sobreviver, ou seja, as relações necessárias para a busca de energia por meio da alimentação. De forma simplificada, pode-se classificar como cadeia alimentar a sequência de organismos que servem de alimento uns para os outros, quer dizer, cadeia alimentar é quando o animal, ele se alimenta de outro animal. E o único desse que da cadeia alimentar que não precisa de ninguém são as plantas, porque elas produzem o seu próprio alimento. Mas tem o gafanhoto que come o mato, tem a galinha que come o gafanhoto que come o mato, tem o ser humano que come a galinha, que come o gafanhoto que come o mato. Então isso é chamado de cadeia alimentar, quando um animal se alimenta de outro. E aí está, tá vendo? As plantas, elas são os produtores, porque elas produzem o seu próprio alimento. As borboletas são consumidor primário, porque elas se alimentam do produtor, o primeiro que se alimenta. Aí lá vem o sapo, que é consumidor secundário, porque ele já é o segundo na cadeia alimentar. Ele come a borboleta, que come as plantas. Aí lá vem a cobra, que também é consumidor terciário, porque está na terceira classificação na cadeia alimentar. E depois da cobra vem os fungos e as bactérias, são os decompositores, são aqueles que não servem mais de nada, que são os fungos e as bactérias. Então, na cadeia alimentar, nós temos os produtores, os consumidores primários, que são o primeiro que se alimentam, os secundários, que são o segundo, os terciários, que são o terceiro, e os fungos e as bactérias, que são os decompositores. Para entendermos bem o que é e como funciona uma cadeia alimentar, precisamos conhecer os componentes que fazem parte de um ecossistema. Em um ecossistema, podemos encontrar os componentes bióticos e abióticos. Os componentes bióticos são todos os organismos vivos, enquanto os componentes abióticos são os fatores químicos, físicos e geológicos que atuam naquele ecossistema, como umidade, luz, temperatura, água, nutrientes e solo. Cada elo da cadeia alimentar é considerado um nível trófico. Os produtores, por serem o primeiro elo da cadeia, são considerados o primeiro nível trófico. Os consumidores primários, que se alimentam diretamente dos produtores, compõem o segundo nível trófico. E assim por diante. É importante lembrar
em que uma cadeia alimentar, o fluxo de energia sempre se origina dos produtores. Vamos ver um exemplo de cadeia alimentar que possui 4 níveis tróficos, que é composta por uma planta, uma borboleta, uma sangue, um que suga a seiva da planta, um sapo que se alimenta da borboleta e uma serpente que se alimenta do sapo. Então, temos aí, ó, aquela primeira imagem, só que diferente, ó, tá? Então, a planta é o produtor, a borboleta consumidor primário, que é o primeiro que se alimenta na cadeia alimentar, o secundário é o sapo e o terciário é a cobra. Então, a cobra se alimenta do sapo, que se alimenta da borboleta, que se alimenta do mato, da planta. Quando os produtores e consumidores de qualquer nível trófico morrem, atuam em ação os seres decompositores, como fungos e algumas bactérias, que se alimentam dos restos orgânicos desses seres vivos. O papel dos decompositores é decompor a matéria orgânica dos organismos mortos para obter energia e nutrientes. A decomposição da matéria orgânica é muito importante para o meio ambiente, pois é através dela que ocorre a reciclagem de nutrientes que podem voltar a fazer parte de outros seres vivos. Atividade da página 126. Desenhe uma cadeia alimentar no espaço abaixo, abordando todos os seus componentes. Não se esqueça de colocar o nome de cada um. No segundo, complete os espaços com as palavras do quadro, que são as palavras cadeia alimentar, energia, produtores e alimento. As plantas, as algas e algumas bactérias fazem parte que os seres vivos retiram a necessária para sobreviver. C. Tantan é o processo de dependência alimentar existente entre os seres vivos. Na página 127, analise as cenas a seguir. O que aconteceu na história o que aconteceu na história representada. Então, vocês vão ver essa cena, vão ser 3 quadrinhos. Vocês vão prestar bem atenção para poder responder essas 2 perguntinhas, tá? O que aconteceu na história que representa nos quadros? Quem foi o responsável pela mudança ocorrida na cadeia alimentar acima? Então, meus amores, mãos à obra. Não esqueçam de ler novamente o seu livrinho, que aqui tia deu outras informações para acrescentar no seu aprendizado, tá bom? Beijos, bom final de semana, usem máscaras, se protejam, hein? E segunda-feira estaremos de volta juntinhos novamente, com mais uma semana cheia de aprendizados. Álcool em gel só quando estiver na rua. Em casa, água e sabão é a solução. Cuidem-se, tá bom? Cuidem-se de vocês e cuidem de quem vocês amam. Beijos e até segunda-feira. Tchau!